Boa noite, irmãos. Nós desejamos considerar algumas orações que encontramos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E uma das características dessa epístola, ela está vinculada às orações que nós vamos olhar, é que nessa epístola, uma epístola em que Paulo descreve com alguns detalhes as suas tribulações, as suas angústias, suas dificuldades, suas lutas, né? Nós vamos começar lendo alguns versículos sobre esse aspecto, sobre esse ponto de vista. Então, primeiramente, capítulo 1, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 8 e 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita mortos. Capítulo 7. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 5 e 6. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E o último texto, apenas um versículo, capítulo 10, versículo 10 também. Esse foi talvez um dos maiores problemas que Paulo enfrentou à época que ele descreveu na epístola, foi as pessoas que questionaram a sua autoridade apostólica. E aqui temos, nesse um versículo, depois leremos mais, temos uma menção a isso. Segundo aos Coríntios 10, 10. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Vamos orar antes de começarmos a olhar algumas orações nessa epístola. Pai amado, somos gratos a Ti porque o Senhor renova essa oportunidade que desejamos submeter à Tua autoridade, buscando de Ti, Senhor, toda a graça, toda a unção, para quem fala, para os que ouvem, para a gravação, Senhor, que de alguma forma isso aqui venha a ser útil em Tuas boas mãos. O Senhor possa utilizá-lo conforme aprouver ao Senhor, no tempo em que aprouver ao Senhor. Mas, Senhor, nesses minutos que se sucedem, buscamos a Tua face, pedimos a Tua graça, a Tua condução. Fala o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós vamos considerar principalmente duas das orações que aparecem nessa epístola. Aparecem, creio que, umas 5 orações, né? Nós vamos focar em duas, mencionar uma terceira. No final, eu vou dar as referências de todas, de maneira que todos poderão dar uma estudada e ver isso com mais calma aí ao longo das semanas que se sucedem. Mas antes, nós vamos olhar um pouco a questão do contexto, né, da escrita de 2 Coríntios, e junto, claro, lembrar um pouco do contexto de quando Paulo escreveu aos Coríntios na sua primeira epístola. Tá? As situações eram um pouquinho diferentes. E me parece que há duas maneiras úteis de olharmos a relação de Paulo com esses irmãos. Né? E nós vamos tentar fazer essas duas coisas de forma complementar, para os irmãos terem um sentimento de como se deu essa relação. Por um lado, temos as visitas que Paulo fez à cidade de Corinto. E aí nós vamos elencar 3 visitas, ok? 3 visitas. E entre essas visitas, nós vamos encontrar os escritos que ocorreram. Então, teremos um esquema mais ou menos assim, ó.
Okay? Então, 3 visitas por um lado, e entre elas encontraremos alguns dos escritos. Com isso daí nós vamos acabar revendo algumas das coisas que vimos na primeira epístola. Tá? Então, com respeito às visitas. A primeira visita, os irmãos lembram, é quando Paulo foi a Corinto pela primeira vez. Foi quando ele conheceu os irmãos, possivelmente foi nessa ocasião que muitos creram, e nasceu a igreja, aquela assembleia em Corinto. Essa visita está descrita em Atos capítulo 18. Foi a primeira vez que Paulo foi a Corinto. Né? E, claro, depois disso, houve troca de cartas por parte de Paulo e dos coríntios. Né? E aí nós vamos lembrar de 2 aspectos importantes. Bom, primeiro, antes da carta que nós chamamos de 1 aos Coríntios, né, houve uma troca de correspondência de ambos os lados. Tanto é que quando chegou 1 aos Coríntios, por exemplo, no capítulo 5, encontramos uma frase de Paulo que diz assim: já em carta vos escrevi, que não vos associasseis com os impuros. Então, ele faz menção a escritos anteriores ao que conhecemos como a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Né? E no começo do capítulo 7, eles parecem que eles haviam escrito, né, para Paulo fazendo perguntas, e Paulo responde dizendo, né, quanto ao que me escrevestes, não é bom que o homem toque mulher. Então, quando aconteceu a escrita de 1 aos Coríntios, já havia havido ao menos 2 conjuntos, ou 2, vamos chamar de epístolas, né? 2 cartas, 2 trocas de correspondência entre o apóstolo e os coríntios. Por parte de Paulo, ao menos uma vez, e por parte dos coríntios, também ao menos uma vez. E aí sim, aí aconteceu a primeira epístola de Paulo aos coríntios. Essa outra epístola a qual ele faz menção, os estudiosos se referem a ela como a epístola perdida, né? Porque a gente não tem registro dela. Aí aconteceu uma segunda visita, que os estudiosos mencionam com a visita em tristeza. Então, nós vamos ver uma menção possivelmente a essa visita em 1 Coríntios, e vocês vão observar que essa menção é uma visita futura. E depois, em 2 Coríntios, vamos encontrar uma menção à visita como tendo ocorrido. Então, provavelmente, essa visita aconteceu, né, antes de 2 Coríntios. Então, vamos primeiro às 2 referências. A primeira está em 1 Coríntios, capítulo 4. Acompanhe comigo, 1 Coríntios, capítulo 4. Versículo 19. Mas, em breve, irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Então, vocês observem que, nessa primeira epístola, Paulo se refere a essa visita que ele fará, ainda como sendo algo no futuro. Agora, pule para 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, o primeiro versículo. Versículo 1. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Irmãos, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza significa ou sugere que ele já havia se encontrado com eles uma vez em tristeza. E quando os estudiosos olham para a visita de Paulo, a primeira delas, relatada em Atos capítulo 18, não há nenhuma razão específica para imaginar que aquela visita tenha ocorrido em tristeza. Então, imagina-se que essa visita em tristeza, e é assim que eles chamam, né, a visita em tristeza, a visita pesarosa, é precisamente aquela visita que ele esperava fazer e que mencionou em 1 Coríntios capítulo 4, e que aqui já havia acontecido. Então, temos essa segunda visita, é uma visita que a gente conhece ou imagina que ela aconteceu em função desses relatos, e aconteceu antes de 2 Coríntios. E então, tendo ocorrido essa segunda visita,
aí temos também uma menção a dois escritos. Um deles que eu vou mencionar já já, o segundo, obviamente, é a segunda epístola aos Coríntios. Mas esse outro escrito é o que eles chamam de a Epístola Severa. A Epístola Severa. Vamos ver algumas referências que sugerem essa epístola. No mesmo capítulo 2, descendo um pouquinho, observe o versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Então, essa é uma epístola que ele escreveu em lágrimas, e uma das razões é porque nessa epístola ele precisou ser bastante firme, bastante rigoroso, né, com esses irmãos. Então, ela é conhecida como a Epístola Severa. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 7, um versículo que nós leremos também depois, estava falando da chegada de Tito, né, versículo 6, versículo 7 prossegue dizendo assim: e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade e o vosso pranto, o vosso zelo por mim aumentando assim o meu regozijo. Versículo 8. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Então, aqui nós encontramos essa menção a essa carta, e é evidente que aqui diz que essa carta os contristou por algum tempo. Então, essa carta é uma carta conhecida como uma carta severa, a Epístola Severa de Paulo. E existem duas hipóteses principais com respeito a ela. Uma delas é que se perdeu, bem como aquela o primeiro escrito de Paulo, né, aos Coríntios, ela está extraviada. E a outra hipótese é que toda ou parte dessa carta é o segundo pedaço de 2 Coríntios, que tem uma característica bem diferente do início de 2 Coríntios. Então, alguns estudiosos dizem, olha, aquela carta severa, possivelmente esse segundo pedaço, né, de 2 Coríntios. Então, temos a primeira visita, 2 escritos, a segunda visita, 2 escritos, né, que é a primeira epístola e a própria epístola de 2 Coríntios, e por fim, ele fez uma terceira visita, e com isso a gente encerra essa interação de Paulo com os Coríntios. Vamos ver as menções que são feitas à intenção dessa terceira visita, capítulo 12 de 2 Coríntios. Vamos ler o versículo 14. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Então, observe, eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco. Então, ele faz questão de dizer a terceira visita, e ela ainda era futura quando ele escreveu segundo aos Coríntios. E capítulo 13, versículo 1, encontramos uma frase parecida: esta é a terceira vez que vou ter convosco. Então, ao que tudo indica, aconteceu essa visita, e com isso temos todo o cenário da interação de Paulo com os coríntios. Então, tanto os seus escritos quanto suas visitas. De maneira específica, os estudiosos procuram entender o que aconteceu, e claro, a gente tem muitas dicas disso nos próprios escritos, né? Depois da primeira epístola, né? Na primeira epístola já vemos Paulo lidando com certas situações difíceis, né? Várias delas que listamos na última vez que compartilhamos. Essa epístola, ao que tudo indica, não surtiu todos os efeitos que ele precisava, ou que ele esperava. Então, ele escreveu uma outra epístola mais pesada, mais difícil, uma que ele escreveu, né,
severidade e em tristeza, com lágrimas, e essa epístola também deu um baque a esses irmãos, e ele ficou assim, contristado, ele ficou preocupado, né, com a reação que aqueles irmãos teriam a essa epístola. Como é que essa epístola foi mandada para Corinto? Via Tito. Eles não postavam no correio, né? Eles precisavam de alguém para levar. Então, Tito levou em mãos e ele ficou esperando, aguardando o regresso de Tito com as notícias de como é que havia sido recebida essa carta. E o capítulo 7 conta que, depois de algum tempo de espera, vamos dizer assim, com uma certa ansiedade por parte de Paulo, Tito apareceu e ele deu as boas notícias de que os irmãos haviam recebido essa segunda epístola com alegria e que foi proveitosa. Animado com essa notícia, então Paulo escreveu segunda aos Coríntios. Então, o início de segunda aos Coríntios, vemos que é uma carta assim muito amorosa, muito calorosa, né? Então, esse é o nosso ponto de partida, esse é o pano de fundo para começarmos a ver o início dessa epístola, onde encontramos a primeira oração, e queremos gastar algum tempo com ela, né? Então, vamos começar, está no capítulo 1. Capítulo 1, a partir do versículo 3. Antes de ler, é interessante o seguinte, as 3 primeiras orações registradas em 2 Coríntios, essa é a primeira delas, as primeiras 3 são ações de graça. Adoração e ações de graça, por algo que Deus tenha feito. Então, nós vamos ver aqui as ações de graças e o louvor de Paulo a Deus. Versículo 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Então, aqui temos as 2 frases que têm que capturar a nossa atenção, porque elas refletem de forma muito clara o estado de espírito em que Paulo se encontrava naquele período. Acabamos de ver alguns dos trechos da epístola, foram trechos que demonstram que Paulo estava em angústia, estava em tribulação, em dificuldade, com frustrações, com temores, com lutas, né? E nesse contexto, ele bendiz a Deus, ele chama Deus de Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Pai de misericórdias significa que ele é o autor, né, de todas as misericórdias, é dele que emanam todas as misericórdias. Nós começamos lendo esse versículo do capítulo 1, quando diz que a tribulação que sobreveio a eles na Ásia foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Às vezes a gente acha que Paulo não tinha seus momentos de depressão, né? De desespero. Aqui ele estava a ponto de desesperar da própria vida. E eles dizem que ele havia recebido em si mesmo a sentença de morte. O que foi, nós não sabemos. Não sabemos se foi uma situação em que ele foi condenado de alguma maneira pelas autoridades ou se foi uma doença grave. O fato é que ele entendeu que a sua vida estava no fim. Mas Deus, de alguma forma sobrenatural, né, interveio. E Paulo deu graças e disse, ele é o Deus Pai de misericórdias, né? E a outra expressão, que é uma expressão que é chave para a gente, ele diz, o Deus de toda consolação. Nós vamos continuar lendo, mas já vou antecipando uma observação para os irmãos ficarem atentos, né? No próximo trecho que nós vamos ler, há uma palavra com seu... É o substantivo e o verbo, né? O substantivo é paraclesis e o verbo é parakaleo. Então, é consolação e consolar. E também, às vezes, o consolação também, muitas vezes, é traduzido por conforto e o consolar por confortar. E os irmãos lembram que o nome do Espírito Santo dado pelo Senhor, né, em João capítulo 14, é o Paracletos, né? É o Consolador. Então, esse é o significado
que encontramos aqui. E essa palavra é utilizada, ela, ou o verbo ou o substantivo, é utilizada nada menos do que 11 vezes em poucos versículos. Aqui no versículo 3 já apareceu uma vez. O Deus de toda consolação. Então, Paulo estava tão impactado pela maneira com que Deus o havia consolado, que ele dedica essa primeira adoração, primeiras ações de graças ao Deus de toda consolação. E nós precisamos ver, né, alguns pontos que ele levanta, porque são importantes para a nossa jornada cristã. Vamos prosseguir a leitura, então, versículo 4. É Ele quem nos conforta. Irmãos, Deus é quem nos conforta. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Não é em uma ou em outra. Nós, muitas vezes, temos dificuldades de enxergar o consolo de Deus. Mas Deus provê consolo de muitas formas diferentes. Se estivermos atentos, haveremos de receber esse conforto. Prosseguindo. Agora, tem um objetivo. E o objetivo não é somente, nem diria principalmente para nos aquietar, para nos sossegar, para nos confortar. Sim, é para nos confortar, mas para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Vocês percebem? Então ele diz o seguinte, olha, Deus quer te confortar, mas quando ele te confortar, pega esse conforto e guarda, porque um dia você usará esse conforto para consolar e confortar outras pessoas com a consolação com que você foi contemplado por Deus. Então, quando Deus nos conforta, quando Deus nos consola, não é algo exclusivamente para nós. Sim, somos talvez os beneficiários de primeira mão, mas o objetivo é que tenhamos com que confortar outras pessoas quando passarem por situações parecidas. Continuando a leitura, versículo 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Vamos traduzir isso aqui de uma forma um pouquinho diferente, talvez um pouco mais simples de entender. Se, por um lado, muitos dos nossos sofrimentos vêm em decorrência do trato do Senhor conosco, são os nossos sofrimentos em Cristo, o conforto também é por meio de Cristo, né? E há quem diga que esse versículo significa que o conforto é proporcional ao sofrimento. Do jeito que a gente sofre, Deus tem uma porção adequada, né, de conforto e de consolo para esse sofrimento. Nunca vai ficar devendo, nunca fica abaixo, né? No capítulo 77 do livro de Salmos, estou lembrando desse versículo, o salmista diz que, o salmista naquele Asaf, naquele salmo, ele está em luta, está em tribulação interna. E tem uma frase que ele diz assim, a minha alma recusa consolar-se. É como dizendo assim, a minha alma não consegue se sossegar, não consegue se consolar, né? E às vezes lembra um pouco, né? Algumas crianças, sabe quando os pais tentam aquietar, consolar a criança emburra e não quer saber de ser consolada, né? Teima, quer continuar emburrado, né? Então, às vezes, a nossa atitude pode ser alguma coisa assim. E esse texto nos lembra que não há necessidade para isso, porque o conforto do Senhor é proporcional ao sofrimento. Versículo 6. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Olha que curioso. Então ele fala assim, se nós, apóstolo e sua equipe, os seus companheiros, somos atribulados, é para o vosso conforto, o conforto dos coríntios, e salvação. Se somos confortados, também é para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Percebe o que está dizendo? Está dizendo, olha, ele percebeu o seguinte, se eu estou sofrendo, é porque Deus vai me consolar e eu vou utilizar esse consolo para consolar os outros. Por isso que vai ser bom para os outros.
Não porque os coríntios tivessem algum benefício na tribulação ou no sofrimento do apóstolo e dos seus companheiros em si, mas é porque esse sofrimento, né, traria consolo, traria conforto. E esse conforto, sim, é que seria utilizado para consolar os próprios coríntios. E aí tem uma palavra importante que encontramos aqui no versículo 6, o qual se torna eficaz. Irmãos, isso é um segredo. Você quer confortar alguém de forma eficaz? Então, utilize o mesmo conforto com o qual você foi confortado em tribulação parecida. Muitas vezes o nosso conforto não é eficaz porque nós mesmos nunca sofremos aquilo, né? Tivemos o sofrimento, a angústia da pessoa que queremos confortar. Então, o nosso conforto é alguma coisa um pouco artificial, um pouco você não se consegue colocar no lugar dela. Mas no momento em que você tenha passado por uma situação parecida e tenha recebido de Deus o consolo de Deus, e você tomar esse consolo, esse conforto, e o oferece ao seu irmão, à sua irmã, aqui o texto diz que ele se torna eficaz, né? Então, próxima vez que o Senhor te confortar, lembre, guarde, porque você poderá utilizar isso no futuro. E, em particular, Paulo nos conta pelo menos uma situação. De todas essas que ele mencionou nessa epístola, ele detalha o conforto. Nós já lemos esse versículo, vou ler de novo, no capítulo 7. Então, ele havia chegado à Macedônia, capítulo 7, versículo 5, esperando encontrar Tito. Aliás, enquanto os irmãos abrem no capítulo 7, eu vou ler no capítulo 2. Ora, quando cheguei a Troade para pregar um evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Então, Paulo havia ido para pregar o evangelho, ele reconhece que uma porta se lhe abriu, mas o espírito dele estava agitado, ele precisava encontrar Tito, ele não havia encontrado Tito, então ele foi para Macedônia. E agora pegamos Paulo na Macedônia, no capítulo 7, versículo 5. Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada de Tito, mas com as notícias que Tito trouxe com respeito ao efeito que aquela epístola severa havia tido na comunidade dos irmãos em Corinto. Então, observe, muitas vezes o Senhor nos conforta por meio da presença de um irmão, da chegada de um irmão, da palavra de um irmão, de um cântico, de um versículo, de uma situação. Às vezes, eu utilizo até pessoas desse mundo para trazer consolo e conforto a nós. Nós precisamos aprender a receber isso. Por quê? Que será útil para a gente consolar outros no futuro. Com respeito a isso, nós estamos num ponto de lermos dois versículos que são bastante parecidos a esse, pelo menos em espírito, porque, de certa maneira, irmãos, foi isso que aconteceu com o Senhor, né? Então, deixa eu ler esses dois versículos com vocês, antes da gente prosseguir. Vamos abrir em Hebreus capítulo 2, primeiro texto. Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse, falando do Senhor, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Irmãos, esse foi o plano de Deus para com o Senhor. O Senhor
foi tentado em todas as coisas, sem pecado, foi tentado. Então, quando nós somos tentados, ele sabe nos socorrer, porque ele passou por aquilo, né? O Senhor também foi confortado. Daqui a pouco nós vamos lembrar desse texto. Então, ele pode nos consolar também, porque ele passou por esse mesmo tipo, né, de angústia. Claro que numa proporção muito, muito maior. E ainda, no capítulo 4 de Hebreus, passe uma página aí, capítulo 4 de Hebreus, o versículo 15. Lemos, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele tem como nos socorrer. Ele já passou, ele sabe como que é. E ele foi confortado também. Os irmãos lembram agora do texto que fala disso? O Senhor no Getsemane. Parece que é o Evangelho de Lucas que faz esse relato. O Senhor orando. E como foi que ele orou ao Pai? Ele disse assim, Abba, Pai. Aliás, essa expressão aparece em Marcos, né? Abba, Pai. Tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Essa foi a oração do Senhor, né? E o texto prossegue dizendo que ele ajoelhado orava e o seu suor caía no chão como gotas de sangue. E um anjo se aproximou e o confortava. O Senhor foi confortado. O Senhor foi consolado. E o Senhor, então, pode nos confortar e nos consolar, porque ele passou por angústias, né? Muito superiores, inclusive, às que a gente passa, mas da mesma natureza. Ele sabe o que que é. Ele sabe o que que é passar por tentação. Então, irmãos, se da mesma forma com que ele foi preparado para esse ministério, para ser o nosso grande sumo sacerdote, que pode nos auxiliar, então, a próxima vez que você estiver passando por aperto, alegre-se por duas razões. Primeiro, porque Deus vai te confortar. Deus vai trazer consolo, trará alívio. E a segunda razão é, na hora que isso acontecer, guarde esse consolo, guarde esse alívio, porque um dia você poderá confortar a outros que estão passando por situações parecidas. Essa foi a experiência de Paulo logo no início dessa epístola de 2 aos Coríntios. E essa é a primeira oração, então, que encontramos logo no início da epístola, né? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Tudo aquilo que efetivamente nos consola, nos conforta, irmãos, vem de Deus, né? Se não vem de Deus, o conforto será só aparente, não será um conforto duradouro. Bem, podemos passar para a segunda oração, e praticamente nós vamos ficar majoritariamente nessas duas, né? E para isso nós vamos antes olhar um pouquinho mais especificamente o contexto. O contexto, a oração aparece no final da epístola, no capítulo 12, a famosa oração do espinho na carne de Paulo, né? E ela ocorre no trecho da epístola em que o assunto é a defesa que Paulo sentiu que devia fazer do seu apostolado. E ele utiliza linguagem forte, linguagem firme, né? Razão pela qual alguns estudiosos pensam que esses capítulos provavelmente fizessem parte, né, da epístola severa que se perdeu. Mas isso é uma hipótese. Então vamos ver no capítulo 11, versículo 5, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 5. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Então, observe, ele está se referindo a pessoas, né, que reivindicavam ser apóstolos, mas Paulo não estava muito convencido disso. É evidente que esses, possivelmente falsos apóstolos, estavam fazendo críticas a Paulo. Aliás, lemos isso no capítulo 10, versículo 10, né? Quando falam assim, a palavra dele é desprezível, a presença dele é fraca, e coisas do tipo.
Capítulo 11, versículo 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E o versículo 21. Ingloriamente o confesso como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. E aqui ele começa uma longa lista, né, de argumentos. Veja bem, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. E agora, daqui a pouquinho, nós vamos continuar lendo. Então, os irmãos estão percebendo o espírito de defesa que Paulo assumiu. E se os irmãos lerem alguns versículos, deixam claro que ele não estava à vontade, estava fazendo isso a contragosto. Mas ele entendia que ele precisava fazer. Okay? Agora, coloque-se no lugar de Paulo. Eu sei que isso é difícil porque nós não somos apóstolos, né? Mas coloque-se no lugar dele. Ele estava perante os coríntios, recebendo ataques de pessoas dizendo que ele era fraco, que era isso, e pessoas que alegavam ser apóstolos. E Paulo, então, vai apresentar sua defesa. Como que você se defenderia numa situação dessa? Alguém disse que, muito provavelmente, nós íamos começar a listar todos os né, nossos feitos, possivelmente os nossos sucessos, as coisas que a gente fez, como deu certo, como que foi útil, como que ajudou, enfim, coisas, vamos dizer assim, louváveis. Mas, para nossa grata surpresa, Paulo foi na contramão disso. É como se ele tivesse decidido, foi assim, olha, eu vou mostrar as minhas lutas e, por que não dizer, talvez alguns dos meus fracassos. E essa é a longa lista que nós vamos encontrar aqui agora. Então, veja como que ele construiu a sua defesa de uma forma completamente, digamos, inesperada no que diz respeito a esse mundo, né? O mundo não se defenderia desse jeito. Então, continuando aqui o versículo 23. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Irmãos, essa foi a maneira de Paulo se defender. Mostrou tanto que ele padeceu, tanto que ele sofreu, né? E isso talvez nos dê meios de nós julgarmos e avaliarmos alguns que se propõem, né, como líderes do povo de Deus, como apóstolos entre o povo de Deus, né? Então, se você for avaliar, como é que você avaliaria essas pessoas? Será que o que eles dizem realmente é do Senhor? Então, ao invés de avaliarmos o seu, abre aspas, currículo de sucessos, vamos olhar para suas lutas, vamos olhar para os seus fracassos, quanto que ele tem sofrido pelo nome do Senhor, assim como Paulo fez aqui. Então, esse está aqui Paulo construindo, né, a sua defesa. Continuando, capítulo, porque é desse jeito que nós vamos chegar na oração de Paulo, tá? Então, nós estamos construindo aqui, tentando participar de Paulo do seu sentimento. Capítulo 12, versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém,
Então, olha lá, ele reconhece que não convém, mas ele pensa, não convém, mas talvez seja necessário. Passarei as visões e revelações do Senhor. Como dizendo, olha, isso tudo que eu acabei de dizer não é o principal. Talvez o principal sejam as revelações do Senhor. E aí ele menciona aquela visão que ele teve, fora, ele diz, possivelmente fora do corpo, mas ele mesmo não tinha certeza se tinha sido no corpo ou fora do corpo. Né? E vamos ver então, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Ele já, essa frase é importante, irmãos. Lembra desse versículo 5. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E agora nós chegamos na parte que diz respeito à oração. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E aqui encontramos as razões pelas quais Paulo havia decidido construir a sua defesa daquele jeito. Aqui encontramos, né, a razão para o versículo 5, né, que diz que ele vai se ele fosse gloriar, se gloriaria nas suas próprias fraquezas. Então vamos considerar essa questão da oração por enquanto. Primeiro, das muitas orações que encontramos de Paulo, possivelmente essa é a única oração que ele revelou ter feito para si mesmo. Claro que ele orava por si, mas ele não nos conta. Em alguns lugares, ele pede oração para os irmãos, por si. Né? Mas aqui, ele abre uma janela e ele nos conta uma vez que ele orou por si a Deus. E não é curioso que essa única janela que ele abriu para que nós víssemos foi uma oração que ele fez, que o Senhor não respondeu como ele havia pedido? Então, aqui nós temos um princípio importante. Muitas vezes o Senhor não vai nos dar especificamente aquilo que pedimos. E Paulo nos dá esse exemplo aqui. Então, o que ele disse? Ele tinha um espinho na carne, e aqui não adianta especular. Os irmãos já estudiosos, cada um tem uma sugestão. O fato é que ninguém sabe, talvez nós nunca venhamos a saber. E alguém disse que o Senhor não quer que saibamos, porque se nós soubéssemos, nós íamos comparar os nossos espinhos com os de Paulo, né? E talvez nós achássemos, não, mas o meu é pior do que dele, né? Então, ele deixou isso em aberto. Nós não sabemos o que é, mas era alguma coisa extremamente penosa para ele. Ele disse que por 3 vezes ele foi até o Senhor e pediu que o removesse. E o Senhor não o removeu. Mas o Senhor lhe deu uma palavra. E essa palavra é: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a partir daí, o que lemos, né? De boa vontade, pois, versículo 9, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, etc. Então,
qual que é o meu ponto central aqui? Vamos ver se eu consigo me expressar. No ponto do versículo 10, Paulo declara que ele aprendeu a sentir prazer nas fraquezas. Porque ele entendeu, ou ele aprendeu, que quando ele era fraco em si, então ele era forte no Senhor. E por isso ele sentia prazer nas fraquezas. Agora, se isso fosse uma verdade, lá por volta do versículo 7, vocês acham que ele ia pedir para o Senhor que afastasse o espinho da sua carne? Pessoalmente, eu acho que não. Então, quando ele foi ao Senhor e pediu que afastasse o espinho da carne, ele disse, olha, isso aqui está me incomodando. Depois ele veio entender que aquilo era mensageiro de Satanás, né? Para mantê-lo, digamos, humilde, para não permitir que ele se ensoberbecesse. Mas são coisas que, me parece, ele veio enxergar depois da oração, depois que o Senhor falou com ele, depois que o Senhor disse, olha, minha graça te basta, né? Você se tornará poderoso nas suas próprias fraquezas, porque você terá que aprender a depender de mim, né? Então, vemos como que ele foi transformado pela oração. E esse é, acho que, talvez, a lição mais importante nessa oração de Paulo. A oração que ele não foi respondida do jeito que ele esperava, mas o Senhor, do jeito que ele respondeu, fez com que a vontade de Paulo, a visão de Paulo, fosse moldada ao propósito de Deus. E esse, irmãos, é um dos principais motivos da oração. A oração, muitas vezes, a gente ora como se o objetivo fosse mudar a opinião de Deus. Então, tecemos argumentos e fazemos colocações para Deus, como pensando assim, olha, Deus está disposto a fazer uma coisa, mas eu vou convencê-lo do contrário. Irmãos, que absurdo é esse, né? O Senhor nos ensinou a orar. Ele disse, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. E ele mesmo orou. Ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, o principal alvo da oração não é mudar a opinião de Deus, não é mudar a vontade de Deus, mas ao contrário, é sujeitarmos a nossa vontade à vontade de Deus. E creio que aqui nessa oração de Paulo temos esse exemplo. Paulo veio com um pesar e um espinho que o incomodava e ele quis ficar livre de qualquer jeito. Mas depois da resposta do Senhor a ele, veja o que ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Ele aprendeu, ele se sujeitou à vontade de Deus. E aqui vemos, então, um perfeito poder e resultado da oração. Então, esse me parece ser talvez um dos principais lições que aprendemos com respeito à oração. A oração não é para mudar a opinião de Deus, a vontade de Deus. Ao contrário, oramos e pedimos que Ele prevaleça sobre nós e que a nossa vontade seja, né, sujeita a Ele. Quero ler, então, algumas citações e, com isso, nós já vamos caminhando para a última menção. Aqui temos uma citação do irmão Pink. Ele diz, pedirmos livramento de dor e tribulação não é pecaminoso, também não é espiritual. É simplesmente a manifestação do instinto de autopreservação com o qual fomos criados. Contudo, torna-se pecaminoso se insistirmos no livramento e não nos sujeitarmos à vontade de Deus. No caso de Paulo, a graça triunfou sobre os impulsos naturais e seu coração, de bom grado, se conformou ao projeto do Senhor. Outra frase do irmão Pink. Deus não nos responde de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com o nosso bem-estar e benefício. Então, o Senhor respondeu a Paulo para o benefício dele.
Essa frase aqui é de um puritano, não sabemos o nome dele, mas quem citou foi o próprio Pink. Então, ele fez menção a um puritano que disse o seguinte: almas ricas em graça podem carregar fardos sem se cansar. E por que a ênfase em graça? Porque, lembre-se, a resposta do Senhor a Paulo foi: a minha graça te basta. Há uma tradução que diz assim: a minha graça é suficiente para ti. É suficiente. Irmãos, tudo o que precisamos para os apertos mais apertados da nossa vida é a graça de Deus para passarmos por elas. Outra frase do Pink. Aqui temos um teste para avaliar quanto da graça de Deus temos. Não é pelo quanto conhecemos, mas pela facilidade com que suportamos aflições e alegria em nosso espírito sob perseguições. E por fim, vou mencionar o Tozer, né, que ele faz menção à atitude de Paulo depois da resposta da oração. Ele entendeu a importância da sua fraqueza. E Tozer diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: o homem é a criatura mais fraca que existe, mas é a única que sabe quão fraca é. Nisso consiste a sua glória, em sua fraqueza. Ele é capaz de saber quão fraco é. Nenhuma outra criatura o sabe. Paulo chegou a esse ponto, e de perceber que quando ele era fraco, então se tornava forte. Que fraco em si, forte no Senhor. A minha graça te basta. Irmãos, porque enquanto nós nos sentimos fortes, o nosso senso de independência não nos leva a buscar a Deus a sua graça. E aí nós vamos vivendo sem graça, né? E aí, pronto, a nossa falha está nisso. Mas no momento em que nos sentimos incapazes e fracos, corremos para o Senhor. Nós lemos aquele texto em Hebreus capítulo 4, né? Em que tem, só não lemos o versículo 15, mas se você ler o versículo 16, lá diz que a gente tem que se achegar ao trono da graça para buscarmos misericórdia e acharmos graça para socorro em tempo oportuno. Que tempo oportuno é esse? Quando nós estamos fracos, né? Quando nos sentimos fracos. Então, vamos à última menção dessas orações, que agora a epístola começou com uma adoração e termina com uma palavra de bênção. Vamos ao último versículo da epístola. Na minha tradução é o versículo 13, em algumas traduções é o versículo 14. Então, 2 Coríntios 13 ou 14. Aqui a bênção é: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aqui temos uma alusão, uma indicação do Deus Trino, né? Mas de uma maneira não convencional. Não vemos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começa com o Filho e fala assim: a graça do Senhor Jesus Cristo. E depois, o amor de Deus. E, por fim, a comunhão do Espírito Santo. Alguns, estudando esse texto, dizem que essa ordem incomum, começando com o Filho, e também a maneira com que os nomes são citados, porque não fala do Filho, fala do Senhor Jesus Cristo, né? Não fala do Pai, fala de Deus, né? E do Espírito Santo, é porque é um texto que remete à experiência, muito mais do que à teologia. E na experiência, se nós queremos experimentar o amor de Deus e experimentar a comunhão do Espírito Santo, só tem um jeito. Nós recebemos a graça do Senhor Jesus Cristo. É assim que começa o versículo, né? E aí nós não temos como não conectar isso com o que acabamos de ler, resposta do Senhor a Paulo: a minha graça te basta. Irmãos, pela graça do Senhor, nós experimentamos o amor de Deus e também a comunhão do Espírito Santo. Então,
com isso nós vamos ficar por aqui. Eu vou mencionar, então, para quem quiser anotar, as outras 3 orações, algumas delas são uma frase apenas. Então, estão em 2 Coríntios 2,14, ações de graças. Depois, 2 Coríntios 9,15, também ações de graças. E 2 Coríntios 13,7. E vou mencionar outros 2 versículos, que é Paulo fazendo menção às orações que os coríntios estavam fazendo. Então, 2 Coríntios 1:11 e 9:14. Então, com esses textos, os irmãos têm menção à questão da oração nessa epístola, está permeada de oração, né? Vocês lembram que na primeira epístola só tem uma oração, né? Aqui não, aqui tem várias. E não deve ser por um acaso. É porque essa é uma epístola, né, que reflete muito o sofrimento da parte de Paulo, né? Muita tribulação, muita angústia. E é precisamente nessas horas que nós precisamos, né, nos achegar a Deus em adoração, em ações de graça, em súplicas, orando uns pelos outros, né, ajudando a carregar os fardos uns dos outros em oração, inclusive. Vamos dar graças ao Senhor por esse momento. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, por encorajamento, Senhor, que encontramos nela com respeito à oração. Ó, Senhor, vemos quanto Paulo aprendeu de que a Tua graça era suficiente. Senhor, de que quando ele era fraco, então é que ele era forte. De que o Senhor é aquele cuja vontade deve prevalecer sobre a nossa. Livra-nos, Senhor, de estarmos contigo numa direção oposta ao teu querer, oposta à tua vontade. Senhor, mas que possamos aprender a nos sujeitar com alegria, ainda que com dor, Senhor, aquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós. Ajuda-nos também, Senhor, a reconhecermos com gratidão todas as fontes de consolo e conforto com as quais o Senhor nos conforta. E o Senhor ensina-nos a usá-las adequadamente com sabedoria e graça para confortar a outros. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém.